Doutora Daniela, entrando aí no gancho, né, do Setembro Amarelo. A gente sabe que ainda para muitas pessoas é um tabu quando a gente fala sobre a questão do suicídio, né? Algumas pessoas até rejeitam um pouco falar, mas a cada dia a gente vê essa necessidade da gente falar a respeito, não só, né, no Setembro Amarelo, a gente entende que houve, né, essa designação do Setembro Amarelo para se falar a respeito, mas ao mesmo tempo o combate ele é o ano inteiro, né? Sim. Porque a dor não tem calendário, o sofrimento não tem dia. Então é preciso a gente abordar e trabalhar a nossa saúde mental o ano todo, né? Mas o Setembro Amarelo em si, a criação dele, né, o foco é trabalhar essas vítimas de suicídio. Como que surgiu o Setembro Amarelo? Bom, ótimo. É bom que a gente pode falar um pouquinho dessa questão do suicídio até a gente chegar no Setembro Amarelo, que eu acho que pode ser Ótimo. importante até para o ouvinte, né? Sim, Entender um pouco, assim, a gente historicizar essa questão do exato. suicídio. Então, a gente sabe que no século XVI o suicídio ele era considerado assim como uma peste. As pessoas, a família que tinha algum ente querido, algum ente que tivesse feito suicídio, né? Atentado contra a própria vida, essa família, ela era exposta em praça pública, o corpo desse ente ficava exposto em praça pública a fim de causar vergonha. Ela perdia todos os direitos civis das famílias, os bens eram confiscados. Então, desde essa época, a gente viveu um tempo onde isso começa a não poder ser falado, onde começa a nascer esse tabu sobre a questão do suicídio. A modernidade, a gente tem com a literatura o Shakespeare, que vem falar com a gente do Romeu e Julieta, do próprio Sim. Hamlet, né? Ali onde localiza o suicídio enquanto uma escolha, né? Algo declarado. Talvez até romantize um pouco, né? Sim, sim. A literatura vai tratar isso de alguma maneira, mas naquele tempo o suicídio tem outro tratamento. Ele sai desse lugar da vergonha, né? Eh, de, de de promover perdas, assim, importantes para a família, né, eles chegavam a ficar na miséria, passarem fomes e tudo, e ele ganha um outro lugar com essa questão histórica mesmo. Com o contemporâneo, com o nosso tempo, né, século XIX, século XX, século XXI agora, ele também desloca novamente. Por quê? Porque desse lugar, nessa cultura nova, que a gente começa a ser inserido desde o século XIX, que é essa cultura aonde a gente não pode ser fraco, aonde a gente não pode falar dos sentimentos, aonde isso fica associado a um certo fracasso, né? O suicídio passa, mais uma vez, a ocupar esse lugar de tabu. Então, falar sobre isso fica associado a falar de um fracasso. E aí, na intenção, né, de fazer com que a gente fosse convidados a falar disso de novo, de tentar encontrar uma forma de lidar com isso, a partir do que a gente foi assistindo, desse crescimento exponencial do suicídio desde então, os dois órgãos mundiais de saúde mais importantes, que é a OMS e a ONU, decidem priorizar o suicídio enquanto um tema a ser trabalhado. É claro que ali tem uma lógica muito médica, eles tentam regulamentar até como falar, como se deve ou não falar, e aí a gente chega no Setembro Amarelo, né, que ele entra nesse calendário das campanhas sobre a saúde.